E as compras pela internet estão sendo cada vez mais alvo de criminosos. Eles se aproveitam da velocidade e do anonimato desse tipo de transação para aplicar os golpes. A polícia desarticulou uma dessas organizações responsável por um prejuízo que ultrapassa 14 milhões de reais. Policiais fortemente armados e 2 irmãos presos. Os homens que aparecem nas imagens são Kevin Roberto dos Santos Silva, de 22 anos, e Kleber Alberto dos Santos Silva, de 29. Eles viviam nessa casa em São José dos Campos, interior de São Paulo. Na sala de estar, projetor de cinema e sofás confortáveis. Mais adiante, uma cozinha bem equipada. 5 quartos. Um deles com banheira. Quintal amplo. E na garagem, um carro importado avaliado em mais de 300 mil reais. Um padrão de vida elevado. Segundo a polícia, fruto de uma série de golpes aplicados em sites de compras. O alvo dos golpistas eram empresas que agem como intermediárias em compras feitas pela internet. O serviço funciona da seguinte forma: uma pessoa compra um produto e paga usando o cartão de crédito, por exemplo. O dinheiro não vai direto para a conta do vendedor, e sim para a conta dessas intermediárias. E só é liberado para quem vendeu quando o produto é entregue ao comprador. Essas empresas foram criadas para tornar mais seguro o pagamento de compras na internet. Se a mercadoria não for entregue, o dinheiro volta para o comprador. A quadrilha agia exatamente contra essas empresas. Eles criavam perfis falsos, tanto de clientes quanto de empresas que vendiam vários tipos de produtos. Em seguida, realizavam transações de compra e venda entre o cliente falso e a empresa falsa. O pagamento era feito usando cartões de crédito clonados. O valor ia para a intermediária. O produto não era entregue e a empresa devolvia o dinheiro do suposto pagamento para o comprador. E quando ia cobrar a empresa vendedora, descobria que ela não existia. Foi exatamente uma dessas operadoras que notou transações incomuns, vindas sempre dos mesmos IPs, uma espécie de impressão digital que identifica cada rede ativa conectada à internet. A empresa que denunciou o golpe identificou 40 milhões de reais em compras mal sucedidas. Desse total, 14 milhões foram parar no bolso da quadrilha. Os outros 26 foram bloqueados em tempo. Foram cerca de 5.300 contas falsas, né, que eles montaram, e mais 1.000 e poucas contas que eram verdadeiras, mas aproveitaram-se da inocência de algumas pessoas ou descuido para se valer dessas contas que eram verdadeiras. Ao todo, 7 mandados de prisão foram cumpridos em diferentes endereços da Grande São Paulo e do interior. Entre eles, essa casa na zona leste da capital, alugada por Larissa de Paula Machado. E o marido dela, Elvis Alessandro Dantas. Eles seriam os mentores do golpe. E apesar de identificados, continuam foragidos. Segundo a polícia, todas as transações feitas daqui estão no nome da mulher e chegam a 172 mil dólares, aproximadamente 705 mil reais. Uma mini central de clonagem de cartões foi apreendida no interior da residência. Na casa deles é que nós encontramos os principais equipamentos, né? Os dispositivos de acesso à internet, alguns dispositivos para vencer algumas barreiras aí de segurança digital, maquinário que é utilizado na confecção dos cartões. De acordo com as investigações, Larissa usou pelo menos 40 contas diferentes para receber o dinheiro dos golpes ligados a um único endereço de rede na internet. A tática de diluir os valores em várias contas permite que, mesmo sendo descoberta, ela só perca parte do dinheiro.
e não todo o valor fraudado. As redes sociais de Larissa, antes usadas para exibir viagens a Copacabana, festas ao lado da família e passeios de iate, agora estão inativas. Outro preso na operação é Johnny Bernardo de Souza Almeida. Ele também usava a internet para exibir uma vida de ostentação. Durante as investigações, 18 endereços de IPs usados nos golpes foram identificados. Um deles em nome de Luiz Cláudio de Souza, policial militar há 16 anos. Ele foi preso, passou 4 dias no presídio Romão Gomes, até que as autoridades descobriram que ele era, na verdade, uma vítima dos golpistas. Luiz teve os documentos falsificados e usados para contratar uma das redes de internet usadas no golpe. Ele não quis dar entrevista, mas falou com a gente por telefone. Estava em minha residência, a campanha tocou às 6 da manhã, fui atender, era a Polícia Civil, minha casa foi revistada, eu me senti humilhado, senti ultrajado. Meu filho estava se arrumando para ir para a escola, não conseguia entender o que estava acontecendo, o pai dele é um policial passando por isso. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Em um desses endereços, que era onde estava instalado o provedor, nós pegamos uma outra pessoa que estava usando aquele endereço, aquele provedor de acesso à internet, no nome do policial. Inclusive, tratava-se de um criminoso, procurado pela Justiça, inclusive por um mandado federal, e nós tratamos de fazer o cumprimento do mandado, inclusive autuamos ele em flagrante pela prática de novo crime. O preso é Williams Alves Evangelista, de 42 anos, foragido da Justiça, acusado de roubo a banco. Não foi um documento físico, não foi uma foto do RG original que foi alterada digitalmente, foram os dados dele que foram obtidos de forma que nós ainda não sabemos e foram cunhados nesse documento. Mais de 5.000 cartões foram apreendidos com a quadrilha. É por isso que o delegado faz alertas simples, mas que podem evitar a utilização de dados em crimes como esse. É não ficar passando seus dados via telefone, não entrar em aplicativos que mandam via um SMS para você fazer recadastramento de sua conta, tomar cuidado com aqueles dígitos de segurança que se tem atrás do cartão, deixá-los tampados, porque são todas situações onde você acaba passando os dados do seu cartão e da sua vida financeira para o criminoso. Ao todo, 4 pessoas estão presas. Eles devem responder pelo crime de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e furto qualificado mediante fraude.